E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho mais sobre sociologia. Reta final, teu tempo está se esgotando. Será que você está se sentindo tranquilo? Será que você está deixando essa tensão aumentar? Olha só, para a gente fazer a primeira questão hoje, eu vou falar um pouquinho da prova do Enem e do porquê eu gosto tanto dela. Eu realmente gosto muito da prova do Enem, acho que ela é uma luz no fim do túnel da educação brasileira, e principalmente porque ela faz essa relação entre o cotidiano, a nossa vida aqui, do dia a dia, das coisas que nós vivemos, e a escola, né? E esse é um dos grandes problemas do Brasil, ou quiçá até mesmo do mundo contemporâneo em geral. Uma certa separação entre a escola e o mundo, né? E a rua, e a vida, de um modo geral. Né? Eu não sei se você tem essa sensação, eu certamente tive quando estava estudando, e quando você entra na escola parece que você tem que esquecer do mundo lá fora. E quando na verdade a gente está lá estudando para justamente viver melhor este mundo fora da escola. Né? Então nós precisamos sim aproximar ambos, né? E o Enem nos ajuda a fazer isso, porque ela é uma prova que tenta trazer o cotidiano, as questões práticas, as tecnologias. Você vê aqui, né? A questão que o Paulo resolveu hoje falando de latinhas de alumínio. Então, vai pegar um conteúdo químico super específico que vai entrar numa dimensão do nosso cotidiano muito importante, né? Afinal de contas, quantos de nós não consumimos essas latinhas de refrigerante, cerveja e tudo mais no nosso dia a dia? Então, como é que se relaciona, né, o cotidiano e a escola? E olha, para juntar tudo que eu estou conversando agora, é isso que você deve fazer nesse seu último mês. Para você aproveitar melhor o tempo, você precisa transformar o seu cotidiano em um local de aprendizado também. Você precisa ser capaz, e é disso que o Enem trata, de capacidades, de competências e habilidades. Você precisa ser hábil para, no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas coisas que você faz, nos lugares que você vai, nas conversas que você tem, você ir identificando aprendizados, possibilidades de falar, opa, eu estou entendendo melhor a pilha, eu estou entendendo melhor o texto jornalístico, eu estou entendendo melhor o edital, eu estou entendendo melhor certas forças da natureza, né, como a ótica, como a termodinâmica, eu estou entendendo melhor a cultura e a sociedade brasileira. Então transforme o seu cotidiano em um local de aprendizado também. É isso que o Enem pede. E ora, ir no cinema é transformar o seu cotidiano em um local de aprendizado. Assistir um filme lá na internet ou na TV aberta mesmo é transformar o seu cotidiano em uma maneira de entender melhor o mundo. E por mais hollywoodiano que seja, tá? Por mais comercial que o filme seja, você sempre consegue identificar ali questões seja das ciências da natureza, seja das linguagens, da matemática, por que não? E certamente da sociedade e da cultura. Então, tudo isso tem a ver com a nossa primeira questão do dia, né? Como o cinema nos diz como o mundo é. E nós que estamos vivendo em um mundo recheado, a gente conversou sobre isso na aula passada, né? Nós que estamos vivendo em um mundo recheado de tecnologias, completamente saturado de informações a toda hora, né? E é o celular aqui nas nossas mãos constantemente, chegando e-mails, chegando mensagens, chegando notícias, chegando publicidade. Aí você desliga o teu celular, de repente olha para cima, tem outdoor, e tem panfleto daqui, e tem o flyer de lá, e você chega em casa e liga a TV, e dá-lhe mais informação, e aí liga a internet no seu computador e dá-lhe mais informação. Então nós somos receptores constantes de informações a toda hora. Como é que nós vamos entender essas informações? Como é que nós vamos assimilá-las? E como é que, principalmente, elas vão transformar a nossa maneira de ver o mundo, as lentes pelas quais nós vemos o mundo, né? Mas essa minha metáfora do óculos aqui é meio estranha, porque
Essas tecnologias elas estão tão impactadas na nossa realidade que elas já se transformaram nos nossos próprios olhos. Então, olha só como isso acontece. A gente vai tratar de uma questão aqui que mexe profundamente com a maneira com a qual nós entendemos o mundo e a maneira como os filmes impactaram nesses nossos olhares. Eu, por exemplo, tenho a minha infância, não sei você, Paulo, a minha infância está completamente determinada pelos filmes do Schwarzenegger e do Stallone. Por que será, né? Eu vi aqueles filmes, por exemplo, Stallone Cobra. Aquilo lá, para mim, marca a minha infância completa. Ou então Schwarzenegger, o Predador. Esses filmes passavam na sessão da tarde e eu não parava de assistir eles. Assistiu também, né, Paulo? Assistia, Denise? Rambo. Não assistiu Rambo na sua infância? Sylvester Eu Stallone. não estava na infância, mas certamente eu assisti várias vezes o Aliás, o Sylvester Rambo é Stallone. ótimo para a gente entender geopolítica contemporânea. Por exemplo, o Rambo 3, pessoal, o Rambo 1 é quando ele está voltando da guerra do Vietnã, ele chega na cidadezinha dele e ele não é bem visto, ele não é bem aceito, porque ele é um forasteiro. Como assim um forasteiro que acaba de chegar de uma guerra e tudo que ele queria era ficar tranquilo na dele e processar toda aquela história de ter passado por uma guerra tão violenta, e aí a própria cidadezinha, né, vai contra ele. E ali é uma metáfora dos Estados Unidos contra os veteranos de guerra e a maneira como os veteranos são tratados nos Estados Unidos. Ele acaba quebrando e destruindo e matando todo mundo. O Rambo 3 é muito interessante, porque assista o Rambo 3. Para onde ele vai no Rambo 3? Ele vai para o Afeganistão. E quando? Década de 80, quando a Rússia invadiu o Afeganistão. Foi um dos últimos momentos bélicos da Guerra Fria. A Rússia invade o Afeganistão, ali no finalzinho do Oriente Médio, ainda naquelas disputas territoriais, ideológicas, militares da Guerra Fria. Os Estados Unidos não podiam entrar diretamente na guerra. Os Estados Unidos, no entanto, financiou tribos locais, grupos, milícias locais para lutar contra a Rússia, contra a União Soviética. E tanto que uma dessas milícias afegãs locais foi a Al-Qaeda, né, do Osama Bin Laden, que depois, em 2001, vai ser o grande protagonista dos ataques terroristas de 11 de setembro. Então é verdade, os Estados Unidos deu armas, deu dinheiro para a Al-Qaeda, para eles lutarem contra a União Soviética nesse momento. O filme do Rambo é o quê? O Rambo era uma arma tão mortal, Rambo 3, que eles falam assim, ó, a gente não pode mandar o nosso exército, mas vamos mandar esse cara aqui que ele vai matar metade da União Soviética ali. E de fato, né, é mais ou menos isso que o filme conta. É lindo, é lindo. Eu sou completamente determinado na minha identidade pelos filmes do Schwarzenegger e do Stallone. Quem diria, Leonardo? Mas você acha que eu sou só inteligência, intelectualidade, que eu não brinco, eu não rio, eu me divirto? Então você deve ter assistido Rocky Balboa. Rocky Balboa é lindo. Rocky Balboa tinha que ganhar o Oscar todo ano. E o Oscar de 2020 vai para Rocky 1, que é de 81. É lindo aquele filme, não é? Também tem essa questão, né, dos Estados Unidos contra a União Soviética em uma das lutas, né? Rocky 4, Olha lá, quando ele luta com o nome. Drago. É aquele alemão, né? O Dolph Lundgren. O ator é o Dolph Lundgren, mas na verdade ele é um russo na época, né? Ah, no é filme. Verdade, tem razão. Ele não o loirão, era... fortão, Isso, ele vai lá e 3x4. ganha essa luta, ele já tá mais velho. Cara, né? Vamos parar, vamos Mas assistir filme tem uma agora. simbologia, né, então, né? Todos eles têm uma simbologia, que é o que você estava dizendo. Pois é, então, o cinema, para você entender as relações da Guerra Fria, quando você assiste os filmes dos Estados Unidos dessa época, eles são repletos dessas referências. E para você entender a dimensão, a ideologia, o lado norte-americano da Guerra Fria. Agora, olha só, outros filmes que passam muito aí na TV aberta, na nossa época passava muito, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Quer ver? Um Príncipe em Nova York, né? Que de vez em quando eu ligo na madrugada, a televisão tá passando em alguns canais da TV paga. Um Príncipe em Nova York, já viu? Com Ed Murphy, um ator negro dos Estados Unidos, super famoso, fez um Tira da Pesada também.
E nesse filme ele quer achar uma esposa. E lá na terra dele, ele é um príncipe em um reino da África. Ele é obrigado a casar com a mulher que os pais, o rei e a rainha, escolheram para ele. Ele não quer casar com quem ele não conhece, então ele vai para os Estados Unidos achar uma esposa. E ele vai para Nova York e ele escolhe morar num bairro chamado Queens, Rainha, né? Fazendo aí a brincadeira com a futura rainha. Então, o filme todo vai girar em torno do seguinte: ele quer conhecer uma pessoa e se apaixonar por ela, ao invés de casar por obrigação, por essas relações sociais, familiares das monarquias. Agora, quando você vai assistindo o filme, o que você vai vendo? Você vai vendo a África real? Você vai tendo acesso à cultura africana, à história africana, né, às relações sociais que marcam a África? Será? Ou será que todo aquele filme está criando uma espécie de estereótipo? Anota essa palavrinha aí no seu caderninho, se você não sabe o que ela significa. Um estereótipo, Denise. Como é que a gente pode entender essa palavra? Estereótipo é uma imagem que é criada, né? Então você tem uma imagem distorcida. Perfeito. Não necessariamente é real. Isso. É uma imagem, né? É uma imagem caricatural. Perfeito? É uma espécie de exagero. É uma imagem, portanto, aquilo que eu estava falando antes, é uma imagem que tem muito mais a ver com os nossos olhos do que, de fato, em relação àquilo que a gente está olhando. Então esse filme, Um Príncipe de Nova York, fala muito mais de como os ocidentais veem a África, de como os norte-americanos veem a África, do que, de fato, sobre a África mesma. Legal? É o mesmo caso, mas aí em relação à natureza, com o Rei Leão. O Rei Leão, um desenho super importante, super famoso aí de Hollywood, da Disney, sei lá quem fez o Rei Leão. Mas é um filme, né? E também agora, Madagascar fazendo muito sucesso. Não assistia também, não era da tua época, não? Não, super da minha época. Eu não Com tenho certeza, filhos, né? Paulo, como você, que deve ter assistido tudo isso novamente, né? Mas eu adoro desenhos também, acho genial. Madagascar. Madagascar é muito divertido, A Era do né? Gelo. A Era do Gelo. Você assistiu também, né? Claro. A Era do Gelo é daquela Let It Go. Let It Go ou não? Não, essa aí já é mais Isso é nova. Frozen? Essa é Frozen. Você ainda tem filhas, né, que gostam muito desse desenho. A Era do Gelo é do Mamute. A Era do Gelo é do Mamute, Isso, aquela família, né? Também tem o pequenininho. Tem um jumentinho? Não, é um pequeno. Não, o jumento é o do Shrek. Não. Genial. Que é o Ed Murphy que faz a voz Esse aí é do um Shrek. intertexto do genial, jumentinho. né? Esse filme Do Shrek. tem várias histórias dentro de uma só. Brincadeira com todas as fábulas Muito infantis bacana, tradicionais. É verdade, é verdade. Então, pessoal, vejam só. A gente está conversando sobre a maneira como o cinema constrói essas imagens. Essas imagens, aí sim, você pode escrever, essas imagens estereotipadas, essas imagens caricaturais, essas imagens que são muito mais construções ficcionais do que factuais, reais, verídicas. No entanto, se você não para pensar, aí que está o ponto, né? Se você não para pensar, se você não entende que aquilo é só uma brincadeira, que aquilo lá não é a verdade, você começa a achar que a África é daquele jeito mesmo. Você começa a achar que a natureza da África é como aquilo que o Rei Leão mostra, com os animais todos amigos, os animais todos, né, parecendo humanos. Quando, na verdade, é uma coisa completamente diferente. Quando a África é muito diferente entre si. Né? Ela tem um deserto ali no norte dela, onde não tem animal nenhum. Deve ter uma cobra ou outra lá, sei lá. Depois vocês perguntam aqui para os nossos professores de geografia, para eles, né? Porque nem camelo vive lá. Os camelos são usados no deserto porque eles têm uma capacidade de armazenamento de água, mas eles não são animais propriamente do deserto.
Então, se você não entende todas essas especificidades africanas, tudo bem. Agora, não confunda o cinema com a realidade africana. E a gente pode falar sobre isso ao infinito. Por exemplo, não confunda a polícia do Rio de Janeiro com Tropa de Elite. E é o que muitas vezes as pessoas fazem, acreditando que Tropa de Elite, o filme, realmente fala uma verdade, né? Não, não é bem assim. De repente há dimensões ali positivas, interessantes, mas também há estereótipos, há construções ficcionais que não batem com a realidade, né? Pensem vocês, por exemplo, que o Tropa de Elite 1 apresenta um BOPE, né? Aquele batalhão especial da polícia carioca, como se fosse assim, os novos heróis do Brasil. Agora, assista um documentário chamado Ônibus 174, que vai contar a história de um sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro em 2000. E vocês vão ver que a atuação do BOPE ali é tudo menos boa, né? Eles fazem tudo errado. Tudo errado. E a maneira como o sequestro acaba é trágico, em grande medida, pela maneira como o BOPE atuou. Então, tomem cuidado com vocês pegarem o cinema e transformarem... E olha que eu estou falando de um documentário, né? Então, tomem cuidado para vocês pegarem o cinema e transformarem ele em verdade, ok? Eles são construções ficcionais. Olha só como essa questão de 2013 do Enem vai girar em torno dessa nossa conversa aqui, ó. Olha lá, ó. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. O Jim Carrey, esse filme também, né? Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. É bem isso, né, pessoal? Tribos doidas. Como assim tribo doida? Né? Isso é verdade? Não, isso é verdade na tua cabeça. Isso é uma brincadeira do cinema. Que se você compra como verdade, você está, aí sim, deixando que o filme manipule a sua mente. A animação O Rei Leão, da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com o elenco de seres humanos. Ou seja, né, a África é só um continente de animais, é como se não houvesse seres humanos ali. Então, o que a questão vai nos perguntar? A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Opa, é isso mesmo, pessoal. Essa questão aqui, ela trata da sua competência de identificar a construção da memória. A memória, pessoal, não é construída só por historiadores. Na nossa época, o cinema constrói a maneira como nós vemos o mundo também. Então, você que de repente não está dando muito bola para as aulas de história, você que não está lendo outros textos, você que não está lendo os noticiários e de repente está indo só nos filmes e achando que aquilo resolve a tua compreensão factual sobre o mundo. Você está começando a achar que a África é um lugar só de animais, como se não houvesse sociedade lá. Ou você está achando que as sociedades que tem na África são todas tribos doidas e malucas, né? Opa, pera lá, como assim? Então, a nossa memória vai sendo construída pelos meios de tecnologia também, né? E o que nós precisamos é o quê? É aula de sociologia, é aula de história, é aula de geografia, é entender que esse tipo de dimensão não é bem assim. Por isso, quando você for ao cinema da próxima vez, tente fazer esse tipo de leitura. Será que aquilo que o filme está me mostrando de fato bate com a realidade ou não? Legal? Continuamos aí para resolver a questão. Porque agora, olha só, essa memória enfatiza e negligencia. Opa! Olha só o modelo da questão, o que ela está te pedindo. Respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Então, nas alternativas, você vai ter que achar o quê?
As alternativas vão apresentar uma palavra daquilo que esses filmes estão enfatizando, eles estão reforçando, eles estão produzindo. E o que eles estão esquecendo, o que eles estão deixando de lado, o que eles estão negligenciando. Olha, aí estão as alternativas. Então, antes de mais nada, tem que entender o comando da questão e o que ela está te pedindo. Então, esses filmes, eles estão enfatizando a história e negligenciando a natureza? Será que a história, né, chamando as tribos africanas de tribos doidas, o príncipe em Nova York está enfatizando a história da África? Será que eles estão, o Rei Leão, tratando só de animais, está negando a natureza? O exotismo e as culturas, a sociedade e a economia, o comércio e o ambiente, a diversidade e a política. Pensem aí, vão dando uma olhada, o que vocês marcariam? Pessoal, essa é uma questão que você não pode perder 30 segundos nela. Porque quando você bate o olho nessas alternativas, tem que ficar muito claro para você que a B é a correta. Né? É isso. O que elas estão reforçando? Essa visão exótica, ok? Essa visão estereotipada, essa visão caricatural da África. E eles estão negligenciando, negando, desconsiderando as culturas. Seja porque chamam as tribos de tribos doidas, seja porque nem tem ser humano no filme. Legal? Se você for ver todas as outras alternativas, nenhuma pode bater com os filmes, né? Eles não podem estar reforçando a sociedade, eles não podem estar reforçando o comércio e muito menos a diversidade, né? Ok? Negligenciando a política e a economia, ok, mas o ambiente não. Então... Você viu o título, você viu a fonte, Leonardo? Desculpa cortar você viu a fonte de onde foi retirado o texto? Dá uma olhada. Porque mesmo o aluno não poderia dizer, por exemplo, mas eu não conheço esses filmes, supondo-se que ele pensasse nisso. Uhum. Daí a importância de ler justamente também a fonte de onde é retirado o texto. Porque o texto induz o aluno a essa resposta. Não sei se você percebeu. Né? As palavras, né? Doidas. Né? Doidas, clichê. Isso. Então, se o aluno tem repertório, se o aluno tem vocabulário, ele resolve essa questão. E aí que está o ponto, pessoal. Em ciências humanas, pode cair lá absolutamente qualquer dimensão da sociedade, da cultura, do ser humano. Imagine você, nós estamos, segundo os arqueólogos, na face dessa terra há mais ou menos 200 mil anos. Pode aparecer nessa prova mais ou menos 200 mil anos de história, de acontecimentos, de fatos, de realidades distintas. Então não tem como você dominar tudo. Você precisa saber ler a questão e interpretar ela, porque por mais que você não tenha os conhecimentos, é possível resolver sendo um bom leitor. E o bom leitor, quando vai no cinema, não cai neste erro de achar que um príncipe de Nova York está dizendo que a África é. Não, um príncipe em Nova York diz muito mais sobre os Estados Unidos do que sobre a África. Legal? Mad Max fala muito mais sobre o presente do que um possível futuro sem água, enfim, em que os seres humanos lutam pela água. Então toma cuidado, toma cuidado. Cinema é, antes de mais nada, anota aí, entretenimento, ok? Não é estudo, não é ciência, legal? Nos oferece imagens interessantes, mas para a gente pensar sobre o mundo e não para nós acharmos que o mundo é tal como o cinema nos mostra, legal? Mesmo eu querendo ser o Schwarzenegger por, sei lá, uns 10 anos da minha vida, foi esse o meu objetivo. Eu pensei que você ia falar o Sylvester Stallone. Não, eu sou mais Schwarzenegger. Apesar de que o Stallone, Rock 1, tá no coração. Eu tenho o pôster dele ainda. Olha só, Denise, tenho. Viu como esses Quando filmes... eu era mais jovem, na minha juventude, como diriam meus alunos, faz tempo, né, professora? Mas na minha juventude eu tinha lá um pôster do Sylvester Stallone de Rambo bem no meu quarto. Uma história sobre Rambo para vocês. Cara, Rambo 1. Olha, quando o Stallone fez Rambo 1 era para ser só um.
Ele morre no fim. O primeiro fim do Rambo, vocês encontram isso na internet, ele morre. E aí, quando eles mostraram esse filme pela primeira vez para alguns telespectadores, assim, eles disseram, não, como assim vai morrer? O herói do filme vai morrer no fim? Não pode. Aí eles mudaram o fim do filme antes de ser lançado, e aí o filme tá aí, né? Tem 4 ou 5 Rambos já, é uma franquia, como os norte-americanos gostam de dizer, de muito sucesso comercial. Comercial, e não propriamente intelectual. Legal? E ó, para falar sobre essa relação entre conteúdo e prova do Enem, tem uma outra questão aqui que eu vou usar como exemplo para te mostrar que você não precisa dominar o conhecimento para saber resolver a prova se você for um bom leitor. Ok? Olha só, vamos direto para a questão aqui, ó. Então tá aí, 21 de 2013. Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua página Palestina. Opa! Aí o sujeito já lê Palestina e fala, eu não sei nada de Oriente Médio, muçulmano, árabe, vou errar. Calma, faz o que o Paulo te falou, relaxa, leia a questão, pensa sobre ela. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Então, se você estivesse num lugar chamado Cisjordânia e você acessasse essa página, esse buscador, né, esse site de buscas, qual é? É o Google. Leia a referência como a Denise está te pedindo. Em vez de territórios palestinos, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo. Então, a informação do texto é, se você acessa dentro dos territórios da Palestina, você não lê mais territórios palestinos, você lê Palestina. Muito bem, eu não vou falar nada sobre isso. Vamos direto para a questão para vocês verem como ela é simples. Se você pensa sobre ela, se você vai mais pela interpretação e não pelo conteúdo. O gesto simbólico. Anota, o gesto simbólico. Não é político, não é econômico ainda, é só simbólico, segundo a prova do Enem. Sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos, significa Vamos lá. Surgimento de um país binacional é isso. O Google muda o jeito que a Palestina é identificada na sua página e vai surgir um país com dupla nacionalidade? Meu Deus do céu. Como assim? Como assim? Não dá, né? Não dá para você anotar essa, pelo amor de Deus. O negócio é do Google, é da internet. Quem constrói país, quem identifica país é Estado, é nação, é político. Perfeito? Então tá entendendo? Você não sabe nada de Palestina e eu nem vou falar para não confundir a tua cabeça. Como é que você vai anotar A? Impossível. Continua lendo comigo porque todas as outras alternativas são absurdas a não ser a correta. Vamos lá. B. Fortalecimento de movimentos antissemitas. Se você tem vocabulário, você sabe que antissemitismo é antijudaísmo. Legal? Então, fortalecer movimentos antijudaicos. Por que antijudaicos? Por que isso está aparecendo aí? Porque a Palestina está ali, no meio de Israel. E o grande problema hoje do mundo contemporâneo são as disputas territoriais entre a Palestina, a árabe e Israel, um estado de grande maioria de judeus. Agora, não, você não fortalece o movimento simplesmente porque você trocou a maneira como o Estado palestino é entendido dentro da Palestina. Novamente, fortalecer movimentos antissemitas vai muito além da internet, vai muito além da dimensão simbólica do que o Google fez. Esvaziamento de assentamentos judaicos, é isso. O Google mudou o jeito que o negócio é lido e aí os assentamentos judaicos que existem na Cisjordânia, ou seja, os judeus, melhor dizendo, né, o Estado de Israel tem alguns assentamentos dentro da Cisjordânia e ali da faixa de Gaza. Então, eles estão dizendo, pressupondo nessa alternativa o quê?
que o fato do Google ter mudado simplesmente tiraria os judeus do território que os palestinos reclamam como deles. Ok? É possível marcar essa? Impossível, pessoal. Vocês têm que entender a dimensão da internet e a dimensão da política de outro lado. Por isso que, você aí que tem vontade de mudar o mundo, você aí que tem vontade de transformar as relações sociais e culturais e transformar esse mundo num lugar muito melhor para se viver para todos nós, um mundo mais fraternal, igualitário e livre e cheio de justiça, amor e solidariedade entre os seres humanos. Você tem essa vontade? Então, dica: o Facebook é só o começo. Ele não faz nada por você. Legal? As mudanças são políticas. As mudanças são aqui, no mundo de fora. Entre as pessoas, entre você e o Estado, entre você e as leis. Não é escrevendo ali, nossa, que preconceito que tem aqui. Nossa, que preconceito que tem acolá. Nossa, que injustiça que tem aqui. Nossa, que tem desigualdade. Aí você está me dando argumentos para dizer que no Brasil as pessoas gostam de fazer um ativismo de sofá. Quer ficar sentado no seu sofazinho, muito tranquilão, com cafezinho, com suco de laranja e metendo bronca no mundo, né, no conforto da sua casa. Aí, pera lá, a gente não vai mudar nada assim. A gente começa a mudar assim. A gente conhece pessoas que querem mudar como nós, mas a gente não muda nada desse jeito. A gente tem que ir para fora da internet. A internet nos coloca em contato. Legal? Continuando a questão, então, aqui, de reconhecimento de uma autoridade jurídica. Opa, olha o verbo. Você, um gesto simbólico, reconhece que não se trata mais de territórios, e sim de um Estado. Essa é a grande diferença. E essa é a grande luta dos palestinos, que aquilo lá não seja considerado um território, que aquilo lá seja considerado um Estado. E o Israel não aceita de modo algum o Estado palestino. A ONU já aceita o Estado da Palestina. O Google fez essa mudança também, pelo menos dentro da Cisjordânia, né? Porque dentro de Israel, Tel Aviv, aí não. Aí se você acessa o Google dentro de Israel, vai aparecer ainda territórios palestinos. Então é um reconhecimento do quê? De uma demanda dos palestinos. Mas isso, na prática, ainda não muda nada. Só para matar a E ali e você não ficar confuso, estabelecimento de fronteiras nacionais. É isso. O Google tem a capacidade de demarcar onde um estado acaba e onde outro estado começa. Não dá, né? Então, viu? Você precisa ter boa leitura para resolver questões como essa. Você precisa, sim, é muito interessante ler textos da internet para você se informar, mas mais importante é ler para preparar o seu cérebro para ser capaz de interpretar o mundo à sua volta. É isso que nós precisamos, né, Denise? Sem dúvida. Até para não acreditar nem as histórias, são apenas, você tem a ficção. Cabe a você buscar a verdade por trás de toda aquela ideologia marcada nas obras. E tem cada ficção que, vou te contar, né? Aquela de Chernobyl, que aparece os zumbis, quer dizer, relatando o que aconteceu com o próprio reator e tudo mais, e eles fazem um filme em cima onde que as pessoas que lá são mutantes, são zumbis, são alguma coisa Mas assim. Mas eu acho que tem um E eu lado falo em bom. sala de aula, eu falo, vocês assistiram o filme Chernobyl? Os caras Começa assim... a acreditar, né? Não, mas eu tô falando do documentário, não do filme. Aí eles... Não é daquele filme do zumbi? Eu falei, não, do documentário, a verdadeira história. Quer dizer que eles estão ligando mais com a parte, vamos dizer assim, inventada do que a própria teoria. Mas eu acho que despertar esse interesse em buscar a verdade é a nossa função como professor. Perfeito. Não é? Perfeito. Né? Então, façam esse exercício. Assistam esses filmes que a gente comentou hoje, mas entendendo o quê? Que são filmes. E aí tente buscar essas imagens neles e entender do que eles estão falando. Ok? Rock 1. Começa com o Rock 1.
Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, gente.